Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, vamos agora apresentar a sequência, o Salmo do dia, quando fala em oração, o Salmo de número 27, Salmo 27, o versículo de número 14, diz assim: espera tu pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar em Deus. Você ora e você espera a graça de Deus da sua vida. Você ora e Deus, Ele mostra a direção, o caminho que deve andar. Ontem eu falei sobre oração e eu quero falar também oração em tempos difíceis. É interessante que o Salmo do dia hoje, o Salmo de número 27 tem uma relação, mas o Salmo 116, você se puder abrir a sua Bíblia nesse Salmo, vai lhe ajudar a entender o tema desta manhã, a palavra de hoje. Salmo 116 é uma oração em meio a grande perigo, no momento de grandes desafios na vida do salmista. Ele faz um clamor e ele diz assim no versículo 1: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei quanto viver. Cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram sobre mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Orando em tempos difíceis é o tema desta reflexão. Orando em tempos difíceis. Quem sabe você que está me ouvindo nesta manhã está passando por uma grande tribulação. Mas o conselho da palavra de Deus nesta manhã é que você invoque o nome do Senhor. É interessante, se você for ler a Bíblia com cuidado, você for um leitor atento, você vai ver que Jesus Cristo orou em tempos difíceis, lá no Getsemane. Paulo, ele orou em tempos difíceis. Ele chegou a dizer, Senhor, pedindo para Deus tirar aquele espinho da carne dele. Mas Jesus Cristo disse: Paulo, a minha graça te basta. Eliseu orou também em tempos difíceis, os profetas. E a melhor coisa que podemos fazer quando chegam os tempos difíceis é orar. Você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orar no tempo da angústia. Qual é seu tempo difícil de hoje? Que você está dizendo: está tão difícil isso, pastor? Não sei. Quais eram as dificuldades que Moisés enfrentava? Quando eu leio lá em Êxodo, capítulo 15, eu vou ver Moisés passando por muitos problemas difíceis também. Você já leu o Pentateuco, o livro de Êxodo, como o povo passou por momentos difíceis. E no capítulo de número 15 de Êxodo, fala de uma situação, depois da travessia do mar, passou um obstáculo, mas sempre na vida é assim, a gente passa um obstáculo, mas aparece outro obstáculo. Moisés cantou, capítulo 15, Miriam dançou, muita festa, né? Mas depois vem as lutas, irmãos. Tem a dança de Miriam, mas depois vem as águas amargas. No capítulo de número 15 de Êxodo, a partir do versículo número 22, diz que depois que Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, não acharam água. Você sabe que não achar água é uma luta muito grande? Você sabe que quando está faltando água da sua casa, não dá para fazer nenhum serviço? É muito ruim uma casa sem água, né? Caminharam 3 dias e não tinha água. Era deserto. Como é ruim a falta de água.
Mas hoje eu pergunto, o que é que está faltando na sua vida? Qual é o seu deserto? Ah, pastor, o meu deserto é o casamento. O meu deserto hoje é as finanças, é a saúde, as emoções. O meu deserto hoje é espiritual, é a falta de fé. Falta de água causa transtorno sim, causa até aborrecimentos. E o povo, aqui no capítulo 15, versículo 22, do livro do Êxodo, diz que faltaram água. E quando falta água, é muito difícil. Pensando nesse tema, da dificuldade, milhões e milhões de pessoas. E aqui, a água que ele encontrou, depois de 3 dias, foram águas amargas. No dia a dia da vida, no dia a dia da vida, você sabe que nós encontramos também amarguras ou não? Você passa por amarguras? Passa. Não é? Muitas vezes a gente percebe que vem uma amargura, quem sabe, de umas derrotas, uma perda, uma separação, uma demissão, uma acusação, uma calúnia. E quando as coisas ficam amargas, sabe o que é que a gente deve fazer? Orar. Oração. Mas é interessante que no versículo de número 24, diz que o povo, em vez de orar, o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E haja murmuração contra o líder. E ali foi difícil, irmãos. O ser humano, ele é propenso a murmurar e reclamar. Tudo está bem, às vezes as pessoas nem agradecem, mas quando vem a luta, começa a reclamar. Ah, sabe, irmão, a gente passa o ano todinho sem uma goteira no telhado, mas quando vem a chuva e a goteira, a gente reclama. É melhor ir lá ajeitar do que ficar murmurando. Murmuramos o tempo todo. Murmuramos da comida, da roupa, murmuramos do trabalho, murmuramos até de Deus. Quantas murmuração? Sabe o que é murmuração? É pecado. A murmuração é irritante, é deselegante, é um hábito que escraviza. Muitas pessoas só podem estar reclamando o tempo todo. A murmuração é uma coisa difícil para vencê-la. Por isso que desta manhã, o Salmo do dia diz que se você estiver passando por muitas lutas, em vez de murmurar, cante. Em vez de murmurar, ore. E até agradeça, isso é muito difícil. Porque a palavra de Deus nos diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui a luta era grande. No Salmo 116, o versículo 4, o salmista diz: então invoquei o nome do Senhor e disse: Senhor, salva minha alma. Então, o que foi que Moisés fez nessa situação difícil? Conforme o texto de Êxodo capítulo 15, ele orou. No versículo 25, é interessante, 15 e 25 de Êxodo: e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou das águas, e as águas se tornaram doces, e ali deu estatutos e ordenância, e ali Deus os provou. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. O que Moisés fez numa hora difícil? Ele orou. Ore também. E quando ele orou, Deus lhe disse o que fazer e a solução para o problema. Às vezes a gente não vê, deu a solução, porque não estamos orando. A oração é sempre o melhor caminho. Portanto, nesta quarta-feira, convido a você, vamos orar, vamos buscar o Senhor e ter a certeza que Deus vai lhe dar vitória. Salmo de número 116, vamos invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Joel, também está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, nessa manhã, o convite é, vamos invocar o Senhor, que as amarguras da vida vão passar, e nós teremos a doçura da presença do Senhor Jesus Cristo. Salmo 116. Vamos orar em tempos difíceis e Deus vai mostrar a solução. Salmo de número 116 é uma reflexão, é o salmo do dia.